Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano. Mais uma frustração, não bastava na semana a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Corinthians 0, Vitória 0, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians recebeu o Vitória, que está na zona do rebaixamento, e não conseguiu fazer o dever de casa, a lição de casa. Começou o jogo, parecia que a gente teria uma noite feliz, mas não foi o que aconteceu. O Corinthians de Dorival, que chega a 10 jogos na frente do Corinthians, ainda não emplacou e está muito longe disso. Muito longe, uma bagunça, e reflete o que é o Corinthians hoje. Uma bagunça na presidência, fora do clube e dentro de campo. O Corinthians, o que nos conforta é que a gente ganhou um título há pouco tempo, porque se não fosse esse título, não sei se esse título viria muito rápido novamente pra gente, porque a situação é muito feia, entristece, dá desgosto, não dá vontade de criar conteúdo, de fazer nada. Tô aqui porque vocês apoiam bastante o canal e eu gosto do Corinthians. O Corinthians é a coisa que mais me motiva na vida, sempre foi e sempre vai ser. Mas as pessoas que estão no Corinthians, né, que tomam conta do Corinthians, deixa a gente desmotivado, deixa a gente triste. E o time, é impossível não chegar nos jogadores, né, no clube, dentro de campo, no treinador, o que está acontecendo no Corinthians, né? Uma briga por poder, por ego, ninguém nem aí porque o Corinthians, o torcedor do Corinthians precisa, quer ter paz, quer ter um time digno, né? A gente não quer nada fora disso, a gente só quer um time que lute, que guerreie. A gente conseguiu um título, parecia que ia começar a ter paz e a gente viu que as coisas desandaram. Falando de futebol, o Dorival foi a campo novamente num 4-1-4-1, com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e Kaká na zaga, Matheus Bidu na lateral esquerda, e colocou o Ranieri como primeiro volante, colocando o Maicon novamente no time junto com o Breno Bidon. O Maicon e o Bidon mais à frente ali como segundo volante, o Thales Magno como um segundo atacante caindo pela esquerda, dando abertura, amplitude que o Dorival fala, que eu também falo bastante, que falta para o Corinthians. E o Héctor Hernandes, ele começou, parecia um ponta direita, mas ele tentava aproximar bastante ali do Héctor, do Depay, perdão, quando o Corinthians tinha a bola. Sem a bola, ele fechava o corredor para fazer a linha de quatro que tanto o Dorival tem escolhido aí no Corinthians. O Corinthians começou parecendo que queria jogo, com uma marcação bloco alto em cima, mas a lesão do Ranieri mudou bastante, porque aí o Corinthians recuou o Maicon para trás, para primeiro volante, e desconfigurou o Corinthians. A partir dali, o Corinthians virou uma bagunça, voltou no segundo tempo sem o Héctor, né? O Héctor ficou no banco, colocou o José Martínez ali para fazer o corredor na direita, que não é culpa dele, ele ir mal ali, não é a posição dele. Eu não entendo essa insistência, e o elenco do Corinthians fica nítido que não tem condição de acrescentar algo a mais, né? O time muda completamente com o Garro, que deu 2, 3 gols para fazer, e deu para o Memphis, deu para o Thales, que não sei o que aconteceu com o Thales. É impressionante o ano que ele começa e como ele está agora, impedido toda hora, desatento ao jogo, né? Mas a esperança é que o Garro voltou e a gente vê como o Corinthians é outro. Mas também triste pelo Yuri não tá, porque seria totalmente diferente um Corinthians quando tem o Yuri, quando tem o Memphis, quando tem o Garro. A gente só foi campeão paulista por causa desses jogadores, junto com o Carrillo ali, não tenha dúvida, e do Hugo. Mas quando sai disso, a gente está perdido. O Corinthians foi um time montado para criar pelo meio. Quando o Garro tá, o Corinthians consegue criar pelo meio, mas as peças que estão ali para finalizar, como o Thales Magno, Romero perdeu o gol no segundo tempo, quando entrou, fica difícil, né? Porque o Corinthians não tem peças, não tem elenco. A gente vai jogar contra o Grêmio, tem a parada agora para a data FIFA, e semana que vem, no dia 12, contra o Grêmio.
aí depois para um mês para o Mundial de Clubes. Mas a gente não tem perspectiva. Você pensaria, o Corinthians vai se reforçar nessa parada, vai treinar, mas o Corinthians tá uma bagunça. A gente, presidente que é e não é, teve impeachment, não teve, a gente não sabe nem quem é nosso presidente direito, quem dirá os jogadores, né? Você se põe no lugar do jogador, que o presidente que assume fala que não tem dinheiro no caixa pro público. O jogador, se o seu chefe no seu trabalho fala que não, dá uma entrevista na televisão falando que não tem dinheiro no caixa, você vai ficar como? Não vou receber. Sabe, é uma bagunça, é um amadorismo muito grande. O Corinthians precisa de gente séria, porque desse jeito a gente só vai ficar tirando a água do portão ali, a água que entra, e nunca vai estar em paz com o chão seco. Porque o Corinthians vive desse jeito e o Corinthians precisa de gente séria no futebol. A análise hoje fica bem difícil, principalmente no segundo tempo, que foi uma bagunça. O Corinthians não tem um time, o Corinthians tem o Garro e o Memphis. E o Garro tentando, o Bidu cresceu um pouco ali com a entrada do Garro, subiu bastante, mas o restante é lamentável. E ainda o Hugo nos salvou ali no final, no segundo tempo, com uma defesa a queima-roupa ali do Renato Kaiser, mas o que fica é que a gente melhore e tentar acreditar no trabalho do Dorival, que ele consiga achar alguma maneira desse time encaixar, para a gente pelo menos não sofrer no Campeonato Brasileiro, porque o título a gente conseguiu contra o Palmeiras, agora é sobreviver. Infelizmente, Fel, a realidade é triste, é o que temos hoje, mas seguimos junto com o Corinthians, tamo junto. Deixe seu like, inscreva no canal e vai Corinthians!